Ambev. Todo mundo conhece as marcas, certo? Mas será que o investidor conhece de verdade a tese por trás de Ambev 3 hoje? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando muito além do rótulo da cerveja. E a grande questão que paira no ar é essa aqui. Será que a Ambev é aquele gigante que está só tirando um cochilo pronto para acordar e ter um crescimento absurdo? Ou o jogo virou completamente e ela se transformou em outra coisa? Talvez uma máquina de gerar renda? Vamos fundo nisso. Beleza, vamos lá. Para a gente começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Falar um pouco sobre aquela Ambev que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece. Aquela empresa dominante que está em todo lugar. Então a gente está falando de uma empresa de consumo defensivo. O que é isso? É simples, faça chuva ou faça sol, com crise ou sem crise, as pessoas continuam consumindo os produtos dela. Pensa bem, Skol, Brahma, Antártica, são marcas gigantescas, a Ambev é líder absoluta, com uma logística que é coisa de outro mundo e uma capacidade de gerar caixa que é impressionante. É a famosa blue chip, sabe? Aquela ação de empresa sólida, confiável. Pois é, mas é aqui que a história começa a ficar um pouco mais complexa. Porque se a gente olhar com uma lupa, para além dessa imagem de rocha sólida, os números mais recentes começam a mostrar algumas rachaduras na base. E aqui está o primeiro sinal de alerta. Uma queda de quase 8% na receita no último trimestre. Puxa, para uma companhia desse tamanho, é um número que acende uma luz amarela na hora. E talvez o mais importante, o volume de vendas também caiu. Na prática, as pessoas estão comprando menos litros de bebida da Ambev. E isso nos leva direto para um paradoxo bem interessante. Agora, pensa comigo, como é que essa conta fecha? De um lado, menos gente comprando, o volume de vendas caindo. Do outro, o lucro líquido subindo. Como assim? É mágica? Não, não é. A resposta está na gestão. A Ambev é, sem brincadeira, uma máquina de eficiência, de cortar custos. Só que essa eficiência toda pode estar mascarando um problema estrutural bem mais profundo. E este ponto aqui é crucial para entender o resto da conversa. No setor de bebidas, não tem segredo. O que puxa o crescimento no longo prazo é vender mais e mais e mais litros. O crescimento histórico da Ambev veio todo daí. Então, quando esse motor principal começa a engasgar, bom, a estratégia da empresa inteira precisa mudar. E foi exatamente isso que ela fez. A Ambev virou a chave. Iniciou uma mudança de estratégia fundamental, deixando de focar só em crescer por crescer, para buscar mais rentabilidade em cada garrafa, em cada latinha vendida. E essa nova estratégia se apoia em 3 pilares. O primeiro é a premiazação. Um nome chique para dizer o seguinte: vamos focar em vender as cervejas mais caras, que dão mais lucro. O segundo é a digitalização, com o Zé Delivery, que todo mundo conhece, e a plataforma BIS, para vender direto para bares e restaurantes. E o terceiro, claro, é continuar sendo a melhor da turma no controle de custos. Traduzindo para o bom português, a meta não é mais vender mais cerveja. A meta agora é ganhar mais dinheiro com a cerveja que já é vendida. É uma troca de mentalidade. Sai o volume, entra o valor. E qual foi o resultado dessa virada de chave? A Ambev se tornou um tipo bem diferente de investimento. Aquela gigante do crescimento, na verdade, deu lugar a uma nova identidade. Agora, a Ambev se encaixa perfeitamente no perfil de uma ação de dividendos. Ela gera um caixa gigantesco, distribui quase todo o lucro para os acionistas e tem um histórico de pagamentos consistentes. O retorno em dividendos pode ser bem atrativo, viu? Essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só onde a Ambev está posicionada. Crescimento baixo, mas com dividendos altos e risco considerado baixo. É um perfil totalmente diferente de uma empresa de varejo, por exemplo, que costuma ter alto crescimento e alto risco, ou mesmo de algumas empresas de energia. E agora a gente chega no ponto final. Com base em tudo isso, para quem a Ambev faz sentido hoje? Como que essa análise se encaixa em uma carteira de investimentos? Fica bem claro, né? A Ambev 3 é para quem busca estabilidade e um fluxo de renda passiva com dividendos. Definitivamente, não é mais a ação para quem está caçando uma multiplicação rápida de capital ou um crescimento explosivo. O jogo mudou. E se fosse para resumir toda essa análise em uma única frase, seria esta. O ponto crucial é entender que, ao investir em Ambev hoje, o que se está comprando é uma máquina de gerar e distribuir lucros, e não uma tese de expansão acelerada. E a gente termina com essa reflexão. A Ambev de hoje não é a mesma de 10 anos atrás. A pergunta que fica no ar é: a percepção do mercado sobre ela como investimento acompanhou essa transformação profunda? Talvez valha a pena reavaliar as velhas certezas.